Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 21, onde nós veremos como realizar a simulação de processos com reciclo no Aspen Raicista, certo? Processos com reciclo sempre, exigem aí um certo cuidado, independente da forma que nós tratamos e queremos resolver esse processo, pois, do ponto de vista computacional, isso acaba se tornando um problema bastante não linear, e com um processo iterativo bem forte, porque a gente tem que ter uma estimativa inicial para o reciclo e muitas vezes, a partir dessa estimativa, a gente tem que encontrar um valor, que satisfaça o quanto retorna e o quanto vai acabar saindo ao final do processo. Bem, na aula anterior, que está lá gravada já à disposição de vocês, então eu coloquei um estudo de caso que mostra a simulação do processo de produção de dimetiléter a partir do gás de síntese. Também nesse trabalho, desenvolvido com dados da literatura, de um artigo publicado recentemente, nós vemos então que nessa simulação é possível e necessário realizar a simulação de diferentes processos com diferentes modelos do Aspen Raicista, certo? Aquecedores, compressores, resfriadores, um reator PFR, válvulas de redução de pressão, colunas de destilação, absorção, flash, tá certo? Então, vários processos, nesse estudo, eu consegui mostrar para vocês como a gente faz a configuração, como a gente define as condições de processo para obter tanto a produção do dimetil-éter na etapa reacional, quanto sua purificação nas etapas de separação posteriores. E na aula de hoje nós veremos como realizar a simulação de processos com reciclo no Aspen Raicista, certo? O Raicis, diferente do Aspen Plus, ele tem um bloco específico para indicar que tais correntes no processo são correntes de reciclo, tá bem? E isso facilita bastante a sua convergência. O Aspen Plus ele não precisa disso, ele consegue identificar e daí tentar atingir a convergência, fazendo um processo de resolução híbrido, entre o processo modular, módulo a módulo, bloco a bloco, e o processo global, mas o Raicis com esse bloco, que é uma das ferramentas de manipulação que estão à disposição no software, ele entende e já altera o seu algoritmo para um algoritmo próprio para encarar o problema como um problema orientado a equações e não simplesmente um problema modular, e isso facilita a sua convergência. E aí a gente tem algumas especificidades de configurar e inserir as informações para esse bloco, tá bem? Nós veremos alguns exemplos de simulação, e aplicaremos então o modelo de reciclo para configurar e indicar para a simulação, para o simulador, que aquilo é uma corrente de reciclo. Vocês vão ver o que a gente consegue fazer aí com algumas dessas ferramentas. Certo. No exemplo 1, então nós temos aqui um problema de reação, que nós faremos a simulação, e no fluxograma desse problema, desse processo, nós temos uma corrente de reciclo para retornar parte dos reagentes não reagidos, para que a gente possa reaproveitar e reutilizar eles no processo. Então, nós teremos um reagente em excesso, esse reagente em excesso, para que a gente não precise suprir ele a todo instante, a gente tenta reaproveitar, colocar como uma corrente de reciclo. E vejam aqui que nós temos, então, esse Rzinho que indica o bloco de reciclo do Raicis, que a gente insere para trabalhar na simulação. Então, vamos ler e interpretar o problema, entender as condições de algumas informações, e depois nós vamos lá para o Raicis para fazer essa simulação. No Aspen Raicis, realiza a simulação da produção de SO2 em um reator de conversão a partir de oxigênio e enxofre rômbico. Bem, então, temos aqui o enxofre reagindo com oxigênio, produzindo, então, dióxido de enxofre, SO2. O pacote de propriedades que nós utilizaremos será o modelo de Peng-Robinson, também, que para as nossas condições aqui ele trata de forma adequada, estima de maneira adequada os parâmetros e propriedades físico-químicos desses compostos, conversão de 100% em relação ao enxofre para a reação, já que é um reator de conversão, reciclo de 20% da corrente de produtos do reator. Então, aqui do que sai, tá certo? 80% fica como produto e 20% da corrente de produto do reator retorna na corrente de reciclo. Isso que essa informação quer dizer é importante para a gente definir aqui o quanto é reciclado nesse divisor de correntes.
A alimentação ocorre a 25 graus Celsius, 100 kPa, vazão molar de 100 kmol por hora para a corrente de entrada, e frações molares, 20% enxofre e 80% oxigênio. Então veja que o nosso reagente em excesso é o oxigênio, certo? Se a nossa reação é 1 para 1, e eu estou alimentando 4 vezes mais oxigênio, ele está em excesso, e, consequentemente, eu posso querer reaproveitar ele, principalmente em processos onde nós utilizamos oxigênio puro, né, oxigênio separado como insumo, né, como matéria-prima, e não utilizamos ar que está à disposição, e daí nós não se preocupamos em ter que recuperar ou reciclar, mas para o oxigênio puro, então ele é um insumo relativamente caro, obtido por algum outro processo de separação, normalmente a partir do ar, destilação criogênica, ou alguns processos de adsorção. E aqui, então, vamos recuperar esse oxigênio na corrente de reciclo. Bom, vamos lá para a simulação, então, para a gente definir as nossas informações e colocar essa configuração. Então, estamos aqui no RaiCis, criei uma simulação, um novo caso. Primeiro ponto, adicionar os componentes, lembra? Então, vou aqui colocar o enxofre, certo? Então, enxofre rômbico, o oxigênio e o SO2. Beleza? Bom, pacote de propriedades, Peng Robinson, tá selecionado aqui. E a reação. Vamos adicionar uma reação, como ele falou para a gente utilizar um reator de conversão, nós adicionaremos uma reação de conversão, tá certo? A gente não conhece a cinética, a gente conhece a conversão. Ele disse que a conversão ocorre de 100% em relação ao enxofre, né? Então, a gente está alimentando oxigênio em excesso, né? Provavelmente todo oxigênio em excesso vai sobrar. E também, por conta de ser um reator de conversão, nós simplesmente definimos a conversão e a gente tem que definir em relação a algum componente. E nós definiremos em relação ao enxofre. Diferente do exemplo das reações da aula anterior, que eu coloquei como reações cinéticas, tá? E, então, lá informei os parâmetros, né, de reação para a velocidade de reação, fator acêntrico, energia de ativação e assim por diante. Bom, 2 cliques aqui em cima da reação, vamos então configurar a reação. Enxofre, oxigênio, SO2. Coeficientes estequiométricos para a reação, estou formando 1. Ele já puxa como base o primeiro componente de referência, e no nosso caso é o enxofre, a fase independente da fase líquido ou vapor vai ser ele. E aqui eu vou, então, escrever a expressão da conversão em percentual. E vejam que eu não posso não simplesmente definir um percentual de conversão e pronto. Eu posso também definir esse percentual como função da temperatura. Então, vejam aqui que o RaiCis ele aceita, né, uma forma polinomial de segunda ordem, com 3 parâmetros aqui, né, C0, C1 e C2, se eu quiser que a conversão varie com a temperatura, né, quiser definir isso dessa forma. Mas no nosso caso aqui não. No nosso caso a gente vai utilizar uma conversão fixa de 100%, não função da temperatura, e então eu posso inserir só o parâmetro C0 e deixar os outros dois em branco, que ele vai entender como zero, e que a conversão ela é um valor constante, independente da temperatura. Bom, feito isso, inserida a reação, a gente tem que clicar aqui em cima, ó, em Edit UFP, para selecionar o pacote, né, que a gente quer que seja utilizado para o cálculo de propriedades necessárias na reação, tá bem? Como nós selecionamos o Peng Robinson, só está ele à disposição, mas a gente vai trabalhar com ele mesmo, tá certo? Se eu quisesse, em um processo, trabalhar com vários modelos e um específico para as condições de reação, eu poderia inserir aqui vários e aqui selecionar um deles, e lá na simulação, como a gente já viu lá nos PenPlus, escolher um modelo para cada um dos blocos. Bom, então aqui está tudo definido. Vamos para a simulação. Bem, na simulação, então, nós teremos um reator de conversão. Então, venho aqui em Reactor, no Palette, busco o Conversion Reactor, e aqui, então, vou colocar o nosso reator de conversão. E, igual nós vimos anteriormente, há duas maneiras de definir as correntes. Eu posso inserir as correntes aqui e depois linkar elas no
no processo, no bloco da simulação, ou eu posso direto inserir elas na simulação, lembra? Então, hoje aqui, como às vezes a maioria dos casos já fiz inserindo as correntes, eu vou fazer de novo, definindo as correntes dentro do bloco. Bem, vou vir aqui e vou definir que eu tenho uma corrente de alimentação, que eu vou chamar aqui então de entrada. E vejam que o reator de conversão ele exige duas correntes de saída, uma vapor e uma líquida. Mesmo que a reação ocorra só em fase gasosa ou só em fase líquida, e daí o meu produto ele saia em apenas uma das correntes, né, o bloco pede que nós coloquemos então as duas correntes, certo? Então eu vou colocar uma corrente aqui na fase vapor e uma corrente na fase líquida, porque ele já faz, digamos que o flash logo após a reação nas condições de reação para determinar quem é líquido, quem é vapor e fazer essa separação, né? Porque num reator na prática aconteceria também. Se eu tenho um reator que gera duas fases, eu tenho condição nesse reator de retirar duas fases também, certo? Então aqui entrada, vapor, eu coloquei líquido, eu vou chamar de líquido. Vejam que ele aceita acento, aceita algumas outras formas de escrita diferentes lá do Aspen Plus também, certo? Vou colocar aqui o nome também do bloco de reator. Bom, não vou colocar a corrente energética, tá certo? Só para vocês verem aqui que essa é uma diferença em relação à simulação que eu fiz na aula anterior lá do estudo de caso, onde tinha um PFR e eu queria reação isotérmica, então eu utilizei uma corrente de energia para calcular a quantidade de energia necessária por resfriamento ou aquecimento para manter a temperatura constante. Aqui eu não vou especificar a temperatura constante, então eu não vou colocar uma corrente energética, né, para especificar a temperatura de saída e, consequentemente, devido à entalpia de reação, a corrente de saída dos produtos, independente se for líquido ou vapor, vai sofrer uma alteração de temperatura em função da energia da reação. Bem, a gente vai identificar isso daqui a pouco. Bem, aqui vou definir agora a corrente de entrada. Na corrente de entrada nós temos temperatura 25 graus Celsius, deixa eu alterar a unidade aqui, fica mais fácil daí de inserir. Então, SI, 25 graus Celsius, uma ATM, é uma ATM mesmo, não, 100 kPa, quase uma ATM, não é exatamente, 100 kPa, vazão molar 100 kmol por hora, isso. E eu tenho as composições, né, as frações molares de 20% enxofre e 80% oxigênio. Vou definir aqui também como frações molares. Okay? Foi dada a composição molar. Dá um ok, e vejam aqui que ele conseguiu, né, convergir, fazer o cálculo das propriedades dessa corrente com essas informações que eu dei, né, a fração de vapor dessa corrente, a vazão mássica, a vazão molar, densidade, calor específico, tudo utilizando o Penny-Hobson, né. Bom, agora, no reator, faltou aqui definir o set de reação. Né? Nós temos, né, um set, que é o conjunto de reações, mas no caso de uma única reação, que a gente seleciona, então especifica que é esse conjunto que a gente quer utilizar aqui na simulação, no reator. Tá bem? Então vejam que selecionando ele já conseguiu convergir o reator também e fazer o cálculo das correntes de saída. E vejam que na saída a gente só tem vapor, a gente não tem vazão para corrente líquida, né? Indicando então que a reação ocorre e os produtos saem na fase gasosa. Então só tem uma corrente, né, na corrente da fase gasosa que vai sair do reator com os compostos. A corrente líquida está vazia, mas ela tem que estar ali só para representar, né, que eu poderia ter uma formação de líquido no reator, dados os compostos que vão ser formados nas condições de temperatura e pressão. E vejam também, identifiquem aqui ó, o aumento da temperatura, indicando que a reação, então, é exotérmica, libera muita energia, e se eu não tenho para onde enviar essa energia com uma corrente energética, né, que representaria a utilidade no reator, essa energia acaba sendo utilizada para aquecer o próprio meio, elevando a temperatura do meio a 3.150, praticamente, graus Celsius. Bem, então aqui temos nossa corrente com os produtos, essa corrente está aqui só de maneira ilustrativa. Né? Deixa eu excluir isso.
letra aqui que ficou. Bom, agora vamos colocar o divisor, tá certo? Deixa eu pegar aqui o divisor para separar essa corrente. E eu vou alimentar na corrente de vapor do reator, então, dividindo em duas correntes, que eu vou chamar, né, corrente de produto. Vai já sair do processo. E corrente de reciclo, eu vou chamar de reciclo 1, porque quando a gente for inserir o bloco de reciclo, né, no RAICYS, esse bloco ele tem que estar linkado a duas correntes, uma de entrada e uma de saída. E daí a de saída eu vou chamar de reciclo 2, né, mas na verdade, né, uma com a outra acaba representando todo o reciclo, tá certo? Mas para a gente dividir, vocês vão entender na hora que eu colocar o bloco, eu vou chamar essa aqui de reciclo 1. E aí eu vou especificar aqui a fração de separação, né? Eu quero, né, 80% na corrente de produto e reciclar 20%, é isso? 20% da corrente de produtos é o reciclo. Então, eu vou ter que definir, né, a fração dessa corrente, né, qual o percentual de cada, vai para cada uma dessas correntes que estão sendo divididas. Então, para os produtos 0,8, e ele já calcula automaticamente, né, para fechar os graus de liberdade, somar 100, o reciclo 0,2, certo? Bom, agora está faltando só o bloco de reciclo. Tá bem? Então, onde a gente encontra aqui, né, em Manipulator, nós temos algumas ferramentas que são utilizadas, né, digamos assim, para fazer uma manipulação das equações dos modelos que nós temos na nossa simulação, tá certo? Uma delas um deles, né, é o modelo de reciclo, é ele que nós vamos utilizar e colocar aqui, então, para representar o reciclo na nossa simulação. Nós temos alguns outros aqui para algumas outras processos em específico, tá certo? E nós faremos, né, depois eu vou mostrar, por exemplo, o que que o SET faz, né, o que que poderia ser utilizado para inferir uma informação sobre os modelos que estão na simulação, bem? Bom, deixa eu voltar aqui, vamos então agora indicar que reciclo 1 vai entrar no bloco de reciclo e reciclo 2 é quem vai sair, certo? Bem, simples assim. Ele vai identificar, então vai puxar aqui o reciclo 1 para o reciclo, para o bloco de reciclo, e o reciclo 2 ele vai criar aqui saindo do bloco de reciclo, que é quem eu vou alimentar novamente no reator. Então, agora aqui no reator eu vou colocar mais uma corrente de entrada e vou selecionar reciclo 2, certo? E vejam que, né, sem muito esforço, então, a simulação convergiu, tá certo? Ele conseguiu, então, já fazer o cálculo, entender o quanto está saindo, o quanto está voltando, refazer os balanços de massa e calcular, né, de acordo com a nova entrada e com o reciclo, o quanto vai sair, o quanto vai ser produzido, né, em produtos. Bem, vejam que, né, isso foi bem facilitado com o bloco de reciclo. Se eu tentasse fazer sem o bloco, talvez até daria certo, ou demoraria um pouco mais para convergir, ou eu deveria informar alguma informação, algum chute inicial para essa corrente para tentar convergir, tá? Haveriam outras maneiras, mas o bloco de reciclo ele acaba facilitando bastante isso, até porque aqui é um processo relativamente simples, tá? Como entrada e uma saída, então não haveria muitas dificuldades em realizar os balanços de massa e energia para fechar no caso desse processo, bem? Bom, então temos aqui na corrente de produtos ainda uma quantidade de oxigênio, né, que acaba saindo, mas menor, e o SO2 formado, e como temos 100% de conversão do enxofre no processo, não temos enxofre na saída. Bem, mas tenho aqui então as informações, aqui tem frações molares, mas poderia colocar invasões mássicas, por exemplo, dos produtos que saem, né, considerando também o reciclo. Bem, então vejam, né, é relativamente simples inserir esse bloco de reciclo. Porém, digamos que eu poderia aqui utilizar, certo? Não é necessariamente, né, necessário fazer assim, mas é uma possibilidade também, tá? Eu poderia não informar a fração de separação aqui das correntes de produto e reciclo, tá certo? E eu poderia usar a ferramenta de ajuste, né, de
de 7 para isso, tá bem? Então, essa ferramenta, ela permite eu fazer isso em qualquer bloco, tá certo? Eu vou fazer aqui no bloco de separação para vocês entenderem. Mas eu poderia utilizar ela em qualquer bloco, e nesse caso, ela está desempenhando uma função que esse bloco ele poderia fazer normalmente, que é definir a fração de separação. Mas, se eu não tivesse essa opção, ou em blocos que eu quero definir um certo parâmetro, uma certa relação entre determinados compostos, uma razão de, né, reagente-produto, um rendimento, conversão, algo assim, eu posso usar esse bloco set também, certo? O que esse bloco set faz? Ele permite, né, eu colocar uma corrente como objetivo, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui a corrente de produto e vou colocar a vazão mássica dessa corrente de produto como função de uma outra variável, de um outro parâmetro. E nesse caso aqui eu vou colocar, por exemplo, a corrente do vapor que sai aqui em cima. Por padrão, ele vai usar correlação 1 para 1. Ele calcula a minha saída, o y, que é o meu objetivo, em função do meu x, tá certo? E eu poderia, né, representar isso como aqui uma equação de reta, y igual ao fator de multiplicação, que seria o coeficiente angular, vezes x, mais o b, que seria, né, o offset, representando aqui um ajuste. Mas eu não quero que saia 100% no produto, eu quero que saia 80%, né? Então eu posso definir aqui um parâmetro de multiplicação de 0,8. E daí ele força, então, que na corrente de produto saia, né, 80% da corrente que entra aqui. Bem, e é uma outra maneira, por exemplo, de definir aquele parâmetro, a relação, né, de saída. E vejam que se eu vim aqui no split e olhar, né, foram calculadas as frações de ambas as correntes de saída e elas não estão, né, mais em azul, né, indicando que uma delas foi definida e inferida aqui. Ele está mostrando que o raio-x conseguiu calcular, porque digamos que eu utilizei uma equação extra, que eu adicionei aqui como set, que define a razão entre essas correntes de saída, tá bem? Então vejam que esses são os objetivos aqui dessas ferramentas de manipulação, de poder, né, fazer com que eu possa definir uma equação ou uma relação entre parâmetros na simulação, para que eu possa utilizar como um grau de liberdade e facilitar a convergência de todo o processo. Okay? Bom, só mover aqui para não ficar em cima, mas tá certo. E nesse outro exemplo, vocês vão ver que o reciclo e a convergência ela não é tão fácil quanto parece. E por conta disso, nós vamos definir as variáveis do processo de forma global e ele vai tentar convergir com base no chute inicial e no que a gente for colocando e informando, né, de informações das correntes de processo. Tá bem? Então, aqui a gente vai ver já um caso um pouco mais elaborado com o que o bloco de reciclo é capaz de, né, facilitar no processo de convergência. Bom, no exemplo 2, cloreto de etila será produzido em reação em fase gasosa de HCl com etileno sobre um catalisador de cobre suportado em sílica. E aqui temos então a reação. A informação do catalisador só para indicar, né, se eu tivesse que colocar, igual no exemplo do estudo de caso da aula anterior, teria que colocar as informações do catalisador também. Mas no nosso caso aqui a gente vai trabalhar com um reator de conversão também, que o nosso objetivo aqui é avaliar o bloco de reciclo, então não precisamos dessas informações do catalisador. Bom, então aqui etileno, né, HCl, né, ácido clorídrico, formando o cloreto de etilo. Pacote de propriedades, vamos utilizar Peng-Hobson novamente, tá certo? E aqui nós temos as informações de processo. A corrente de alimentação é composta de 50% molar HCl, 48% molar etileno e 2% de N2. Então, temos um material aqui inerte entrando na alimentação. Há uma alimentação de 100 kmol por hora, 25 graus Celsius e 1 atm. Sabe-se que a reação atinge 90% de conversão do etileno e é separada dos gases não reagidos para reciclá-los. A separação é feita por uma coluna de destilação, onde assume-se um separador ideal em pressão atmosférica e sem queda de pressão,
certo? Essa informação é importante, que é um bloco especial, né, um modelo que a gente pode trabalhar lá no RAICYS, onde eu simplesmente informo as minhas frações de separação, não me importo ainda com a configuração da coluna para realizar esse tipo de separação, né? Isso mostra, então, que eu removo todo o produto em uma corrente e fico com todos os gases não reagidos em outra corrente. Para evitar o acúmulo de inertes do processo, 10 kmol por hora da corrente de reciclo são purgados. Realize a simulação deste processo no Aspen RAICYS. E aqui temos um fluxograma do processo mostrando para a gente como a gente deve construir isso. Então, a entrada já com um misturador para receber a corrente de reciclo, tá certo? Diferente do caso anterior, não vou alimentar o reciclo direto no reator, tá certo? Poderia fazer, mas é só uma maneira diferente de representar aqui o nosso processo, né? Na prática, dependendo do reator, se o reator só tem uma alimentação, eu teria que fazer uma mistura, né, em um ponto anterior. Aí o que sobra, né, digamos, de líquido aqui é o nosso produto, nosso cloreto de etila, e os gases não reagidos na corrente de vapor, então vão para o separador ideal. Na verdade, aqui eu tiro o cloreto de etila, né, aqui em P. Aqui em líquido, né, porque eu não vou ter nenhum produto líquido ainda nessas condições, está somente de forma representativa, igual no exemplo anterior. Os gases não reagidos saem na corrente 3, e aqui eu tenho, né, um purgador, um separador, para tirar a purga, para evitar o acúmulo de inertes, e a corrente de reciclo voltando lá no início com os gases não reagidos. Bom, vamos lá para o RAICYS para a gente construir essa simulação, então. Deixa eu fechar aqui. Bom, vou criar um novo caso, tá certo? Um novo case para essa simulação. Bem? Bom, vamos lá. Os componentes que nós vamos trabalhar, novamente adicionar aqui então, etileno, certo? C2, deixa eu ver aqui, cadê ele? O HCl. E o cloreto de etilo. C2H5Cl. Esse é 2H5Cl, Deixa eu colocar aqui por forma. Se ele acha daí. Isso. Cloreto de etilo, de clorite. Aqui. Bem? Bom, definidos os compostos, vamos definir aqui o modelo. Novamente, vou trabalhar com Payne-Robinson, tá certo? E definir a reação que ocorre aqui. Então, a reação que ocorre aqui vai ser uma reação de conversão também, 90% do etileno. E vou configurar aqui, então, a reação. Etileno, HCl, formando o cloreto de etila. E a reação 1 para 1 para 1. Vamos formando etileno composto de referência, conversão de 90%. Beleza? Então, configurei a reação e vou adicionar o modelo a essa reação. Certo, aqui está tudo configurado. Vamos lá para a simulação. Bem, vamos aqui montar a nossa simulação. Vou fazer com os bloquinhos, ou as correntes, tá certo? Para fazer diferente aqui. Então, nós temos a junta, né, a mistura da corrente de alimentação fresca com reciclo, formando a corrente que vai seguir para o reator. Bem, então tá, vamos aqui alimentar as correntes 1 e 2 para misturar, onde 2 aqui já vai ser o reciclo 2, digamos assim. A corrente 3 sai como resultado dessa mistura e segue para o próximo, para o reator. E aqui no reator, eu vou receber a corrente 3, eu vou ter os produtos na fase gasosa e eu preciso ter uma corrente líquida só para representar isso aqui. Beleza? Bom, aqui eu preciso definir a minha alimentação fresca de acordo com as condições do processo. As condições que ele deu para a gente são 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, certo?
vazão molar 5 km por hora, e a composição molar também foi informada, tá certo? 48% etileno, 2% N2 e 50% HCl. Então, etileno 0,48, HCl 0,5. Ah, faltou adicionar o hidrogênio, né? Deixa eu voltar lá adicionar o hidrogênio, então. E a gente termina de configurar essa corrente. Só não participa da reação. Professor, você pode esperar só um tempinho, porque deu uma. O isso deu uma travada aqui. Tá. Eu me perdi um pouco. E quando eu fiz isso aqui, ele voltou para on hold, né? E tem que prestar atenção para deixar ativo se a gente quiser calcular. Como, né, são alguns modelos mais simples, é um reator de conversão, né, não é um cálculo da cinética. Então, eu vou trabalhar com ele em ativo, tá certo? Se a gente tem muitos blocos ou modelos de colunas, reatores PFEs, com cinéticas mais complexas, é melhor trabalhar em on hold. Mas vou deixar aqui, então, no active. Professor, você pode abrir o reator, por favor? Sim, vamos aqui. No reator, até agora, eu só coloquei a alimentação e as saídas, certo? Eu preciso aqui definir o set de reação, né? Que é aquela única reação de conversão que eu defini. Bem, e ainda ele não resolveu aqui ainda, tá certo? Porque ele não conhece a corrente de reciclo que eu já coloquei lá. Agora a gente vai fazer diferente, tá? Do que a gente fez no exemplo anterior. Eu vou deixar para definir tudo isso no final, para trabalhar como um problema de convergência, né, de forma global. Também, daí vocês vão ver que, né, funciona também, ele vai assumir um chute inicial para essa corrente e vai convergir todo o processo a partir do chute inicial que eu der aqui nesse reciclo. Bom, os meus produtos, eles vão sair aqui, né, no topo, bem, mas ainda não identificou isso. E aqui no mix, deixa eu ver só se ele está identificando a alimentação, está identificando. Beleza. Depois do reator, a gente vai colocar o separador ideal, certo? Então, separador ideal para representar essa destilação. Então, deixa eu olhar aqui. É esse bloco aqui, tá certo? Component Splitter, tá certo? Então, ele permite eu dizer quanto eu quero no topo e quanto eu quero no fundo de cada componente, tá certo? Então, é por isso que ele é um separador ideal. Ele não funciona com cálculo de balanço de massa estágio a estágio, igual uma coluna de destilação, uma coluna de absorção e outros blocos, né, outros modelos que a gente tem aqui, certo? Como o nosso interesse aqui é verificar o funcionamento do reciclo, e já mostrei, né, a configuração de colunas de destilação na aula passada e no exemplo da aula que eu deixei disponível do estudo de caso recentemente, né, eu vou trabalhar aqui com o modelo de separação ideal. Então, eu vou alimentar aqui a corrente que vai ter os produtos, a corrente 4, e vou ter na saída, eu vou chamar de 5 e 6, certo? Aqui é 6. 7. 6 e 7, porque a 5 é o fundo a corrente líquida do reator. Bem? Beleza. Agora aqui, eu preciso definir, já que é um separador ideal, as frações de separação que vão ocorrer, tá certo? E eu quero todo o produto na corrente de fundo, tá certo? Todo o cloreto de etila, né? Então, 100% dele na corrente de fundo e zero dos demais. E com isso ele já vai entender, vai ser capaz lá de calcular mais adiante que todos que não saem do fundo saem aqui em cima. Tá? O que ele não conhece ainda só é a pressão de cima da corrente de saída, tá certo? Mas isso a gente vai deixar para especificar depois,
lá ao final, como eu comentei, para a gente colocar os nossos chutes iniciais, né, os nossos inputs, e ele fazer a convergência. Agora, vou colocar um separador para tirar aqui, né, então, a corrente de purga, né, um purgador. E nele eu vou alimentar os gases não reagidos e vou tirar duas correntes. Vou chamar aqui de 8 e 9, então. Eu já tenho a corrente 7 com cloreto de etila com o produto saindo no fundo da destilação ideal. Bem, então aqui defini e né, poderia, né, e não definir aqui essa fração de separação, certo? Eu não vou definir, ela vai ser calculada em função do quanto eu vou purgar. Isso eu vou definir mais para frente, né? Mas o problema informou que eu quero que sejam purgados 10 kmols da corrente, né, de reciclo, que seria essa corrente aqui que a gente já está voltando com os gases não reagidos. Agora eu vou colocar a corrente de reciclo para receber o que não é purgado e vou voltar ela lá para o início do processo. Então, vou usar um manipulador, vou colocar aqui, e vou receber nele a corrente 9, e vou ter como saída dele a corrente 2. Bem, vejam aqui que, então, o meu problema está montado, está estruturado, mas não está convergido ainda, certo? Porque a gente não tem informações, não tem um chute inicial aqui para o reciclo, para ele fazer os cálculos aqui dos outros parâmetros, né, das outras correntes, chegar no valor de topo e conseguir recalcular isso daqui. E aí a gente vai fazer diferente. No RaiCis a gente tem essa opção aqui, ó, aqui à esquerda, que chama Workbook. Então, nesse Workbook, nós podemos ver todas as nossas correntes de processo, certo? Nós podemos ver aqui todas as correntes que estão listadas e vários parâmetros dessas correntes. Né? Podemos ver também as operações unitárias, os parâmetros das operações. Se nós tivéssemos, né, corrente de energia, poderíamos colocar aqui correntes energéticas, né? Aliás, eu não coloquei, mas vou colocar, né, porque a gente colocou, vai trabalhar com temperatura constante, tanto na separação quanto na reação. E as composições em cada corrente, tá certo? Então, aqui, né, no workbook, né, o RaiCis permite que eu coloque todos os inputs que eu quiser, e a partir daqui ele vai tentando calcular e resolver as equações para atingir a convergência, certo? E é isso que a gente vai fazer. Eu só vou antes colocar uma corrente de energia no reator, chamar de HX1, e uma corrente de energia no separador ideal, que eu vou chamar de HX2. E vejam que ele só, no reator, ele indica que ele não conhece a carga, né? Ele não conhece a energia a ser trocada para calcular a temperatura de saída. Mas lá na frente, lá no workbook, quando eu defini que eu quero a temperatura de saída igual à temperatura de alimentação, ele vai entender que é um reator isotérmico, e vai calcular a energia necessária para manter a temperatura constante, dada a entalpia de reação. Hein? Bom, vou arrastar aqui um pouquinho para não ficar sobreposto. E agora, então, vamos voltar lá para o workbook para definir o que a gente quer. Bom, primeiro, em relação à corrente 2. A corrente 2 é a corrente do reciclo que está voltando. Eu quero que ele volte e chegue na mesma temperatura que eu estou alimentando o processo, tá certo? Para eu poder ter essa mesma alimentação no reator. Então, vou colocar aqui 25 graus Celsius, 1 atm, e eu preciso colocar um chute inicial. E eu vou colocar um chute inicial aqui de 0 km por hora. Né? Pode funcionar? Pode, mas pode também não funcionar. Por isso, né, eu vou testar primeiro com 0 km por hora, se não convergir, depois eu venho aqui e altero esse chute inicial. Vejam que ele já foi capaz de calcular a corrente 3, porque a corrente 3 ela é a função das correntes 1 e 2. Ele só não conseguiu calcular todas as propriedades ainda da corrente 2, porque eu não tenho componente nelas, se eu definir a vazão em 0. Agora eu vou definir os próximos parâmetros, né, das próximas correntes. A corrente 4, que temperatura eu quero para a corrente 4? Se eu quero que a reação ocorra em um reator isotérmico, eu defino a temperatura de saída igual à temperatura de entrada. E vejam que ele já consegue, daí, a partir daqui, calcular a quantidade de energia, no caso,
a minha corrente em HX1 para manter a temperatura constante do reator, né, sendo igual à entalpia de reação. Isso eu considero que não há perda de energia. Na corrente 6, né, a corrente que vai sair lá após a separação. No problema, né, foi informado aqui para a gente que a coluna também opera em pressão atmosférica e sem queda de pressão. Então, eu vou colocar aqui na minha corrente de saída também, aqui eu vou ter um ATM. E aí eu vou colocar aqui, vou definir que eu quero a minha corrente no topo também, em 25 graus Celsius, mas eu poderia mudar isso. Então, ele calculou a corrente 6. Agora, a corrente 7. A corrente 7 é a corrente do fundo, certo? Não está definida ainda, mas eu posso definir e mudar ela em alguns aspectos, certo? Deixa eu ver aqui. A corrente 7 é a corrente, né? Se não tem queda de pressão, eu vou colocar também 25 graus Celsius e uma ATM. Por exemplo, não é necessariamente a temperatura do topo e do fundo da coluna, certo? Mas seria a temperatura que eu gostaria de obter, por exemplo, em um caso ideal, após remover a corrente do refervedor e do condensador para retornar à temperatura ambiente. Então, aqui eu tenho a corrente 7. Agora, entre a corrente 8 e a corrente 9, o que eu conheço da corrente 8, eu conheço que ele já calculou automaticamente temperatura e pressão, porque é uma simples separação, mas eu conheço que eu quero 10 kmol por hora purgados na corrente 8. Então, é aqui que eu vou definir que a minha purga, então, a corrente de purga vale 10 kmol por hora. E a partir disso, ele calculou a corrente 9, tá certo? Vejam aqui. E a corrente 9 é a corrente que vai voltar para o bloco de reciclo. E pelo bloco de reciclo estar aqui, ele já entende, né, que automaticamente que ele tem que refazer os cálculos. E daí ele já joga um valor na corrente 2, faz o processo iterativo e consegue a convergência do processo. Certo? Então vejam aqui que eu, né, resolvi o problema não de maneira modular, né, bloco a bloco, né, como o simulador costuma agir de forma modular, mas sim orientado às equações que eu tenho correlacionadas a partir das informações que eu informo no workbook. E aqui eu só precisei informar, né, temperaturas e vazões, mas eu poderia também informar aqui composições, poderia informar quantidades energéticas ou alguns parâmetros aqui ainda das operações unitárias, né, vendo uma a uma, dos blocos, né, dos modelos da simulação. E ele conseguiu fazer a convergência, tá certo? Então vejam que essa é uma outra maneira de trabalhar com reciclo, definindo as informações de processo no RAICYS. E aqui, para a gente treinar também, eu vou fazer uma análise de sensibilidade rápida, tá, no RAICYS, que eu não lembro, acho que a gente não fez no RAICYS, né, eu coloquei para vocês fazerem num problema anterior e mostrei apenas o resultado, mas eu vou mostrar aqui a configuração agora. Então, por exemplo, eu quero verificar como a composição do nitrogênio varia na corrente de reciclo em função da vazão da corrente de purga, certo? Porque a função da purga é remover o inerte, tá certo? É remover o nitrogênio para que ele não se acumule aqui dentro do sistema. Então, como a composição do nitrogênio varia se eu começar aqui a purgar, né, cada vez mais nitrogênio, né, por exemplo. Então, eu vou, mais nitrogênio não, mais corrente do vazão, né, da corrente de reciclo do processo, né, não necessariamente apenas nitrogênio ali, mas tá, vamos voltar aqui, eu defino quem é minha variável independente, quem é minha variável dependente. Independente é quem eu vou variar. E no nosso caso, então, eu vou definir como sendo a vazão da corrente de purga, corrente 8, molar flow. E minha variável dependente é quem eu quero avaliar, quem eu quero verificar como resposta em função dessa variação, né? Então, nós vamos analisar no processo isso daí. Então, aqui, find variables, eu vou encontrar a corrente de reciclo que volta lá para o processo, é a corrente 9, e vou definir nela aqui vazão, fração molar, por exemplo. Então, master components. Mole frac, para definir a fração do componente, né, e não a vazão total. Pro nitrogênio. Bem,
Então, aqui defini a minha variável de entrada e minha variável de resposta. Aqui, né, em case study, eu vou colocar o intervalo que eu quero analisar, vou colocar, por exemplo, de 1 até 12, um passo de 1, né, de 1 em 1. Hein? Igual nós fazíamos lá no Aspen Plus, né, para fazer uma análise de sensibilidade, lá a gente precisa definir um intervalo de análise e o passo desse intervalo. E vou fazer um run. Então vamos rodar a análise de sensibilidade. Feito isso, né, se convergiu e deu certo, ele vai mostrar aqui, por exemplo, né, como deve se comportar a fração de nitrogênio no reciclo em função da vazão que está sendo purgada. Então vejam, né, que com exceção aqui do primeiro caso, né, que é por conta do balanço de massa e das relações entre os compostos, que podem, né, ter uma relação aqui não linear, a partir, né, do segundo, conforme eu começo a aumentar a vazão da corrente de purga, eu começo a diminuir a fração de nitrogênio no reciclo. Isso significa que eu consigo, né, remover, purgar mais nitrogênio, literalmente, né, por conta de aumentar a vazão da corrente de purga, e isso faz com que o nitrogênio, a fração de nitrogênio se reduza na corrente de reciclo, né, dentro do meu sistema, né, de circulação do processo em relação ao nitrogênio. Tá bem? E aqui no plot eu posso ver esse resultado plotado, por exemplo, mostrando aqui, né, no começo tem pouca variação mesmo, mas depois, à medida que eu aumento a vazão da purga, eu diminuo aqui até um valor pequeno, né, quase mínimo, a fração de nitrogênio na corrente de reciclo. Bem? Então, assim que a gente faz uma análise de sensibilidade no raio-x. Bem, e assim, então, finalizamos aqui o nosso segundo exemplo, pessoal. Bem, então, o objetivo da aula é justamente a gente entender e trabalhar com esse bloco de reciclo, né, e ver que nós temos aquelas ferramentas de manipulação que eu coloquei, mostrei ali para vocês também, o set, por exemplo, ou adjust, que a gente pode usar para inferir informações do processo e conseguir convergir a simulação. Bem, então a atividade dessa aula vai ser vocês reproduzirem esses exemplos da aula, tá certo? Com análise de sensibilidade, também com tudo que eu mostrei ao longo da aula para vocês, e enviarem esses exemplos resolvidos, com as principais referências da aula. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.